Fala meu povo, beleza? Tá começando mais um vídeo do canal Futebol das Europa com esta aqui, Giovanna Kiel. E hoje nós vamos relembrar como Manchester City e Chelsea chegaram à final da Liga dos Campeões 2021. Vinha sendo habitual o Manchester City chegar como um grande favorito a levantar a taça da Champions e acabar decepcionando. O City parecia sofrer de uma maldição. Quando a classificação parecia fácil demais, o clube caía e dessa forma o Manchester City seguia sem saber como é disputar uma final de Liga dos Campeões. O Chelsea, há algumas temporadas, não é colocado entre os grandes favoritos para vencer a Champions. Em 2019, o clube londrino sofreu um grande baque. Foi punido pela FIFA por contratar de forma irregular jogadores estrangeiros menores de idade. Inicialmente, o Chelsea ficaria sem poder contratar jogadores por um ano, mas a pena acabou sendo reduzida para uma janela de transferências, a de verão em 2019. O que parecia ser o começo do fim, na verdade se tornou o início da famosa volta por cima. Os Blues conseguiram juntar uma boa grana para investir pesado nas contratações no verão de 2020. O Chelsea foi o clube europeu que mais investiu em contratações nesse período. Gastou mais de 247 milhões de euros. Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Ziyech, Mendy e Thiago Silva, que chegou sem custos. Com tantas grandes contratações, o sucesso do Chelsea parecia certo. Mas sob o comando de Lampard, o time londrino oscilava demais no rendimento. Enquanto isso, no Manchester City, a temporada de 2020-2021 começou mais cheia de dúvidas do que de certezas. A temporada anterior havia sido decepcionante. Os Citizens tiveram muitos problemas, principalmente no setor defensivo. Com a longa lesão de Laporte, Fernandinho foi improvisado na zaga em várias partidas. E até o Rodri teve que jogar de zagueiro. Para resolver o problema, o City fez uma contratação certa: Rúben Dias. Além disso, Guardiola decidiu olhar com bons olhos e dar mais chances a John Stones. As decisões de Guardiola fizeram toda a diferença para o City melhorar seu rendimento ao longo da temporada. O técnico foi modificando aos poucos muitas de suas apostas. No setor ofensivo, um quarteto ganhou forma e força: De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez e Phil Foden. Sem contar o fator surpresa Gundogan. No dia 20 de agosto de 2020, teve início a edição 66 da Liga dos Campeões. O Chelsea caiu no grupo E com Krasnodar da Rússia, Sevilha e Rennes da França. Tinha a obrigação de ficar em primeiro lugar e assim fez. Somou 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 14 gols marcados e apenas 2 sofridos. O Manchester City também foi o favorito absoluto no grupo C, com Porto, Olympiacos da Grécia e Marselha da França. Registrou 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate, 13 gols marcados e só 1 sofrido. Junto com o Bayern de Munique, foi o clube que mais somou pontos nesta fase de grupos. Também foi o time menos vazado, seguido justamente pelo Chelsea. Apesar da classificação, os Blues em geral não mantinham estabilidade nem nos resultados, nem no futebol apresentado. O trabalho de Lampard não inspirava confiança. E antes que as oitavas de final chegassem, a diretoria do Chelsea decidiu que precisava mudar o comando do time, que precisava de alguém com mais experiência para principalmente levar o clube longe na Champions. Para isso, contou com a ajuda do PSG, que demitiu na véspera de Natal Thomas Tuchel, o técnico que meses antes havia conduzido o clube parisiense à sua primeira final de Liga dos Campeões. O técnico alemão estava livre no mercado quando foi contratado pelo Chelsea no final de janeiro.
A aposta foi certa. Tuchel não precisou de muito tempo para tornar invejável o sistema defensivo dos Blues. Recuperou a melhor forma de Kanté e retomou a parceria com Thiago Silva. Assim como Tuchel, o zagueiro também foi descartado pelo PSG, clube que ele defendeu durante 8 anos. Enquanto isso, o Manchester City assumia a liderança da Premier League para não sair mais. Algo que não era tão esperado assim no começo da temporada, quando o time de Pep Guardiola teve dificuldades para obter bons resultados e convencer em campo. Mas no final de 2020, o City deu início a uma sequência de vitórias em todas as competições que só terminaria em março de 2021, após 21 jogos vencidos. Em fevereiro, finalmente chegaram as oitavas de final da Champions. O Manchester City enfrentou o Borussia Mönchengladbach, que havia surpreendido na fase de grupos ao se classificar em um grupo que contava com Real Madrid, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk. Mesmo com isso, o time de Pep Guardiola era muito favorito e não teve dificuldades para vencer os 2 jogos por 2-0. Na ida, Bernardo Silva e Gabriel Jesus marcaram. Na volta, De Bruyne e Gundogan balançaram as redes. O Chelsea teve pela frente um time igualmente forte na defesa, o Atlético de Madrid. Na ida fora de casa, os Blues penaram para vencer por 1-0 com um gol maravilhoso de Giroud. Na volta, o jogo foi mais aberto e o placar mais elástico. Outra vitória dos Blues por 2-0. Gols de Ziyech e Emerson Palmieri, que havia acabado de entrar na partida. Em março, teve o sorteio das quartas de final e o chaveamento. O Manchester City caiu do lado mais difícil. Já o Chelsea se viu, querendo ou não, mais próximo da final. Contra outro alemão, o Borussia Dortmund, o Manchester City não foi tão bem quanto a maioria esperava. Na ida, na Inglaterra, saiu na frente com De Bruyne aos 19 minutos de jogo. Aos 84, Royce deixou tudo igual. E no final da partida, Phil Foden deu a vitória para os donos da casa. Na Alemanha, o jogo começou da pior forma possível para o time de Pep Guardiola. Aos 15 minutos, Jude Bellingham, de apenas 17 anos, marcou. E o 1-0 era suficiente para classificar os aurinegros por conta do critério de desempate, que são os gols feitos fora de casa. O City passou mais de meia hora literalmente correndo atrás do prejuízo, até a bola bater no braço de Henrique dentro da área. Pênalti. Mahrez, em grande fase, não desperdiçou. Aos 75, Phil Foden selou a classificação dos Citizens e acabou com a sequência de 3 quedas nas quartas de final da Champions. O Chelsea chegou nas quartas como grande favorito contra o Porto, que na verdade não havia chegado por sorte em tal fase. Havia eliminado ninguém mais, ninguém menos que a Juventus de Cristiano Ronaldo. Com o mando de jogo dos Dragões em Sevilha, o Chelsea teve dificuldades. O Porto comandou a partida, porém os Blues se defenderam bem e foram precisos no ataque. Foram apenas 6 finalizações, porém 2 delas tiveram destino certo. O Chelsea aproveitou os mínimos erros defensivos do Porto para converter aos 32 minutos com Mason Mount e aos 85 com Ben Chilwell. Na volta, também em Sevilha, o time de Tuchel não se arriscou muito. Aproveitou a vantagem e fez o que sabe fazer de melhor. Se concentrou na defesa. Nos acréscimos, Taremi marcou um belíssimo gol, que não foi suficiente para eliminar o Chelsea. Na semifinal, o Manchester City enfrentou o PSG, finalista da edição anterior e que havia eliminado nas quartas o atual campeão Bayern de Munique. No primeiro tempo, no Parque dos Príncipes, o City começou totalmente desconectado, acuado, desorganizado e o PSG não demorou muito para marcar.
Aos 15 minutos de jogo, Marquinhos abriu o placar para os donos da casa. O City conseguiu melhorar em campo lá para os 35 minutos e voltou ainda melhor no segundo tempo, quase que com uma missão suicida com marcação muito alta. Uma virada do City não surpreenderia, mas o que ninguém esperava é que essa virada aconteceria com o aval de Keylor Navas. Aos 64 minutos, De Bruyne cruzou na área, ninguém tocou nela e o Navas não defendeu. 7 minutos depois, a barreira prejudicou demais o goleiro, que ficou vendido na cobrança de falta de Mahrez. Aos 77, o Manchester City viu seu panorama de jogo melhorar ainda mais com a expulsão de Gueye. Mesmo com a vantagem tanto numérica quanto no placar, o City não conseguiu marcar mais gols. Na volta, Guardiola surpreendeu na escalação e apostou no experiente Fernandinho, que assumiu a vaga de Rodri e o posto de capitão. Com o campo coberto por neve, o PSG começou pressionando e logo aos 6 minutos, o City sofreu um grande susto. O juiz marcou o pênalti de Zinchenko. Porém, no vídeo, o árbitro viu que a bola havia batido no ombro do jogador e anulou a marcação. Zinchenko poderia ter se desestabilizado com a situação, mas ele definitivamente não foi afetado. Logo na sequência, ele puxou um ótimo contra-ataque com o lançamento do Ederson, que terminou no gol do Mahrez. Com a vantagem, a todo momento, Guardiola pedia para o time tocar a bola, manter a posse, porém, no calor do momento, muitas vezes os jogadores esqueciam dessa instrução e saíam doidos no contra-ataque. Dessa forma, o City marcou o segundo gol com Mahrez de novo aos 63. Aos 69, Fernandinho provocou a expulsão de Di Maria e mostrou que, de fato, Guardiola não errou em apostar em seu experiente jogador. Na semi, o Chelsea teve pela frente o maior campeão da história da Champions, o Real Madrid, que foi ganhando força na competição ao superar as expectativas e tinha a seu favor, além da camisa pesada, a vasta experiência de boa parte do elenco na Liga dos Campeões. No Alfredo Di Stéfano, o Chelsea começou muito bem, comandando a partida e não demorou muito para abrir o placar. Aos 14 minutos, Pulisic fez o que quis dentro da área merengue e marcou. Os Blues poderiam ter conquistado uma vantagem melhor ainda no primeiro tempo, mas aos 20 e poucos minutos começou a chover e o gramado ficou obviamente mais pesado, o que atrapalhou na rapidez e fluidez que o Chelsea vinha apresentando. O Real Madrid cresceu na partida e aos 29 Benzema deixou tudo igual. No segundo tempo, o jogo ficou truncado e ninguém quis se arriscar muito. Dessa forma, o 1-1 se manteve. Na volta, jogando em casa, Tuchel surpreendeu na escalação ao colocar Pulisic no banco, autor do gol da ida, e manter Timo Werner no time. O alemão vinha sendo duramente criticado por perder gols cara a cara. Mas havia chegado o dia de Timo Werner se redimir. Aos 17, o atacante marcou, porém o gol foi anulado por impedimento. 10 minutos depois, Kai Havertz tentou marcar na base da cavadinha. A bola bateu no travessão e dessa vez não teve quem impedisse Timo Werner de comemorar. Com 2-1 no placar agregado, o Chelsea só administrou a vantagem, exerceu uma ótima marcação. O Real Madrid mal conseguia chegar no ataque. No segundo tempo, o Pulisic entrou e foi o autor da jogadaça que terminou com o gol de Mason Mount aos 85 minutos. Foi assim que os Blues carimbaram o passaporte pela terceira vez para uma final de Liga dos Campeões. Em 2008, após 1-1, o Chelsea, estreante, perdeu nos pênaltis para o compatriota experiente Manchester United. Em 2012, a história se repetiu para o Chelsea na final da Champions, porém diante do Bayern de Munique. Empate por 1-1
e decisão nos pênaltis. Só que o desfecho foi diferente e assim os Blues levantaram sua primeira e única taça da Liga dos Campeões. Agora, no dia 29, no Estádio do Dragão, no Porto, em Portugal, Manchester City e Chelsea vão disputar o título da Liga dos Campeões 2020-2021. De um lado, um estreante que tem encantado o mundo com um futebol coletivo e tático. Do outro, um experiente com novatos talentosos e uma defesa sólida. De um lado, um técnico que conhece bem seu elenco e sabe como é vencer a Champions como jogador e como treinador. Do outro, está um subestimado que em pouco tempo conseguiu grandes resultados. Teremos um campeão inédito ou um bicampeão? Quem leva a melhor nessa terceira final inglesa da Champions? A única certeza que nós temos é que o Mendy será campeão neste sábado. É isso, molecada. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal para ajudar a garotinha aqui e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma resenha. Te espero no próximo vídeo, hein? Hasta luego!